Olá, está no ar o Pauta Aberta. Hoje vamos conhecer a história do Instituto Memórias do Brasil. Para falar mais sobre o projeto, a fundadora Thaís Souza está aqui no estúdio. Olá, obrigada pela oportunidade. O Instituto surgiu em 2011 e seu objetivo é conscientizar sobre a restauração de patrimônios históricos do Brasil, por meio de cursos e oficinas. Participam do projeto profissionais de várias áreas que trabalham de forma voluntária e repassam suas experiências aos alunos. A cultura de um país pode ser definida por meio de seu patrimônio histórico. Cuidar e restaurar é garantir que a história continue, como explica a repórter Ana Paula Ferreira. A ideia de preservar a cultura por meio do patrimônio histórico surgiu no século XIX com o intuito de recuperar bens destruídos pela Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, igrejas, prédios, monumentos erguidos ainda na Idade Média. O patrimônio ele é tombado, né? Mas essa parte de orientar é esquecida, é deixada de lado, né? Onde a população precisa de uma orientação, porque não somente ela sabe que aquele edifício está tombado, mas ela não sabe como lidar, como cuidar. Então, muitas pessoas que moram em edifícios tombados têm medo de intervir, de fazer qualquer alteração, porque acha que um edifício tombado não pode ser modificado, e não é bem assim. Tem modificações que podem ser feitas e adaptações para o uso atual, né? Porque um edifício do século XVIII não vai ter o mesmo uso, provavelmente, do que hoje. Então ele pode ser adaptado, mas essa orientação, essa informação falta, não chega na pessoa. E o Estado ou os órgãos federais, estaduais, municipais, não estão conseguindo fazer essa ponte de ligação com a população. Por isso da importância de ONGs e da própria sociedade de ir em busca dessas informações. Os teóricos criaram os primeiros conceitos para a preservação e restauração do patrimônio histórico. O arquiteto italiano Camillo Boito colaborou com teorias importantes nesse processo. Um dos seus principais objetivos era restaurar o patrimônio histórico sem interferir nas pequenas marcas de degradação natural, que também faz parte da história das edificações. A importância de restaurar é de recuperar e reconstituir a originalidade do edifício, né? Mas só a restauração não resolve o problema. Antes mesmo da restauração, é importante a zeladoria do patrimônio, ou seja, a conservação preventiva do edifício. Um exemplo atual é o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, que foi restaurado aproximadamente há 10 anos atrás e hoje está fechado, com previsão para 2022 da entrega do restauro. Ou seja, uma geração grande de jovens alunos ficarão sem essa visita e sem essa aproximação e conhecimento desse patrimônio. Atualmente, órgãos públicos, instituições privadas e ONGs são responsáveis pela manutenção e preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Thaís, em suas duas formações acadêmicas não há relação alguma e direta com a proposta do Instituto. O que te levou a desenvolver o projeto? Bom, aparentemente não tem relação, né? Na verdade, eu entrei para construção civil através da mecânica de precisão. Eu lecionava desenho mecânico e aí acabei me interessando, sempre tive interesse em patrimônio histórico, principalmente edificado. E eu sempre fui daquelas crianças que pulava muro para ver a casa antiga, como é que era por dentro e tal. E aí acabei me interessando e me dediquei, apesar de não ser arquiteta, eu me dediquei e já lecionei, inclusive, na área de construção civil. E assim Você teve experiências de outras pessoas, de outros profissionais? Sim, tive muitas experiências com mestres de obras, né? Com vários que me instruíram nessa área. E aí já dei aula, inclusive, para encarregados da obra do metrô. O Instituto Memórias do Brasil desenvolve diversas atividades, voltadas para a preservação cultural e histórica do nosso país. Dentre as oficinas oferecidas, quais as que atingem maior número de pessoas? Por enquanto, a gente está mais com a Oficina da Memória, que é uma oficina de educação patrimonial. E a educação patrimonial, ela sempre vem antes da restauração, de qualquer projeto de restauro ou de conservação. Então, é sempre feita com a comunidade, ou as pessoas que habitam, né, com edificações históricas, para ter essa consciência, para ele mesmo ser um conservador,
né? Não adianta a gente restaurar e depois ficar lá e ele vai começar a degradar novamente. Então, o morador ele tem que estar consciente disso e saber como se faz, né? Para ser ele mesmo um conservador do seu edifício, um patrimônio. Existe uma durabilidade para acabar o prazo que vocês fizeram? Tem um prazo para a proposta que vocês fizeram? Não, não tem um prazo. Inclusive, a gente tem até a intenção dela aumentar, né? Tanto as oficinas, quanto as oficinas para a formação de oficiais, restauradores e conservadores, que é baseado numa proposta da FAOP de Ouro Preto. Certo. Em 2013, o Instituto Memórias do Brasil participou do evento ONG Brasil, Sim. que é o maior da convenção do terceiro setor da América Latina, né? Como foi essa experiência? Foi muito gratificante, foi uma experiência onde nós conseguimos estabelecer vários contatos com outras ONGs e também com muitas pessoas interessadas em participar dos projetos, ajudando ou como professores, né, como instrutores, ou participando fazendo os cursos e as oficinas. Nessa participação, aumentou a visibilidade da ONG, do Instituto? Aumentou muito a visibilidade. Nós temos o Face, né, temos o site, e aumentou bastante a visibilidade e, inclusive, a credibilidade, porque nós fomos escolhidos entre cerca de 30 mil ONGs da América Latina, nós fomos escolhidos entre os 500. Thaís, a instituição não possui fins lucrativos. Como ela se mantém? Ela se mantém, por enquanto, com os associados mais próximos, sócio-fundadores, e fazemos algumas oficinas gratuitas, né? As oficinas da memória, que são gratuitas por enquanto. Temos apoio de algumas associações, principalmente na Vila Maria Zélia, e estamos buscando patrocínio. E como são feitas as inscrições? Tem um número limite de inscritos? Depende do curso. O curso de oficiais restauradores tem um parâmetro de 16 alunos até uns 20, né? Mas porque são cursos mais práticos, né? São cursos mais especializados na parte de construção civil, então exige material, mais atenção do professor. Mas as oficinas da memória, elas abrangem mais gente, que elas são oficinas mais dinâmicas, apesar de serem mais voltadas à educação patrimonial. Não tem a parte de construção civil exatamente. E as pessoas que participam, as pessoas que se oferecem, os voluntariados, no caso, os patrocinadores, como é que é feito? É difícil conseguir? Conseguir os patrocínios, nós estamos entrando agora nas leis de incentivo, né, que é feito junto a vários órgãos governamentais, né? Tem os incentivos federais, né, como o Lei Rouanet, o PROAC, que é estadual, e nós estamos agora entrando com os projetos para conseguir entrar nessas leis de incentivo que dão desconto às empresas, né, no imposto de renda. Como são feitas e desenvolvidas esse curso que organiza palestras direcionadas à área da construção civil? Esses cursos eles têm uma duração relativa, né? Eles têm uma duração ou de 80 horas ou de 160 horas, que é o curso qualquer curso de oficial, no caso oficiais restauradores e conservadores, que é baseada numa proposta bem interessante de sucesso que teve na FAOP de Ouro Preto, né? Fundação de Artes de Ouro Preto. Eles desenvolvem lá essa atividade que é bem prática, voltada aos profissionais que já atuam na área de construção civil, e os que não atuam na área de construção civil e têm interesse em se dedicar a restauro e principalmente à conservação do patrimônio, para eles fazerem reparos e manutenção com critério, né? Se ele mora principalmente num prédio tombado, é melhor ainda para ele conservar, para ele cuidar, apesar do tombamento, como foi dito na reportagem, o tombamento ele não engessa, né, o bem tombado, mas tem critérios. E esses palestrantes que são convocados, é de alguma parceria que vocês fazem? Eles é da área civil? Em geral, são de alguns membros já da instituição, né, do Instituto, e outros que nós convocamos, né, contratamos no caso. Na verdade, nós buscamos parcerias para esses professores que são muito especializados não serem voluntários, né? No primeiro momento, nós somos voluntários mais para as oficinas da memória, mas para as oficinas da construção civil, como exige material e exige uma dedicação maior, o professor, nós buscamos que ele seja remunerado.
Em 2011, o Instituto Memórias do Brasil recebeu um certificado, né, de instituição cultural concedido pela Secretaria da Cultura. Isso. Como é que foi obtê-lo? Como vocês fizeram? Quais foram os procedimentos para conseguir? Para obter esse certificado, ele tem todo um processo burocrático, né? Apresentamos toda a documentação necessária, né? Junto lá à Secretaria de Cultura, junto com o CONDEFAT, inclusive, e nós recebemos fomos atrás, né, de conseguir esse certificado, batalhamos para isso e ele nos foi concedido. E é um certificado que também aumenta a credibilidade da instituição, né, já que tem muitas instituições que não são idôneas, né, principalmente com ONGs ou CIPs. Então, esses certificados, a obtenção desses certificados aumenta a credibilidade do Instituto, junto à população e junto aos patrocinadores. Thaís, eu percebi que o Instituto, o projeto que vocês desenvolvem é algo bem diferente, né? Uma coisa que não existe, assim, pelo que eu tenha visto e que outras pessoas que eu andei conversando também não conhecem. Creio que o nosso telespectador também nunca tenha ouvido falar sobre isso. O que você sente? Qual a importância desse projeto que vocês criaram, na sua visão? Esse projeto, principalmente em relação à preservação da memória e da identidade do povo brasileiro, principalmente hoje que temos a tecnologia, temos acessos a várias mídias e a globalização, os povos têm necessidade de preservar a sua identidade em meio a essa globalização, né, interagindo com as outras culturas. Então, um modo de preservar essa identidade, de se reconhecer como um cidadão, é preservando o seu patrimônio, a sua memória, suas lembranças, né, e os seus modos de fazer também, né, como, por exemplo, tem vários registros já da área imaterial, são os modos de fazer, por exemplo, da taipa, um modo de fazer das paneleiras de goiabeiras, né, tem um modo de fazer queijo, Minas, né, queijo da Serra da Canastra, eles estão todos registrados hoje por órgãos como o IPHAN, por exemplo, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Obrigada, Thaís, pela sua participação. Eu que agradeço. Voltamos no próximo bloco com Sandra Maria, sócia fundadora do Instituto Memórias do Brasil. O Pauta Aberta está de volta com a sócia fundadora do Instituto Memórias do Brasil, Sandra Maria, que administra as ações culturais e as atividades relacionadas ao meio ambiente. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, e obrigada também pelo convite. Imagina. Sandra, as realizações culturais e artísticas, elas podem ser representadas de várias formas. Como vocês fazem para representar? Primeiro, a gente participa de vários eventos que acontecem na cidade. Tem a Festa da Santa Cruz, tem a história os jongos que acontecem na cidade, onde tem uma representação cultural, nós estamos. Então, a gente vai lá, filma, grava e coloca no nosso site para poder mostrar. O jongo é o quê? É uma dança? O jongo é uma dança cultural que ela é realizada no sudeste do Brasil, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aqui em São Paulo nós temos várias representações. Hoje, a semana passada aconteceu o Revelando São Paulo e teve várias manifestações culturais, como congada, como jongo, e várias representações. E nós estivemos lá também para poder, com a nossa presença, com o Instituto Memórias do Brasil, filmamos, fotografamos e vamos colocar no nosso site. Aí a gente divulga essas manifestações através disso. É uma crítica social. Então, para não ser reconhecido, então eles usavam de trocadilhos e as pessoas não entendiam o que eles estavam falando. É muito interessante isso. Legal mesmo, bacana. É uma dança muito legal. É que nem a tambor de crioula, também... E o Instituto propõe esse tipo de atividades?
Sim. Tem alunos que fazem atividades artísticas, teatrais? Então, a oferece? gente propriamente dito, não temos um curso, mas, assim, a partir do momento que nós conseguimos uma sede, porque o nosso objetivo maior agora é conseguir uma sede para nós podermos ter essa atividade, porque a ideia do Instituto também, o que é? É chamar essas pessoas que dão aula e que sabem fazer essa atividade cultural, vir para nós e nós ensinarmos as crianças, ensinarmos os adultos, para quem quer que queira, né, aprender. Então, a intenção do Instituto Memórias do Brasil é justamente essa, chamar os professores, chamarem essas danças, tudo, tanto o tambor de crioula, que é dançada no norte, tanto o jongo, tanto a congada, qualquer manifestação cultural nossa que aconteça no Brasil todo, como todo, a ideia nossa é trazer para São Paulo, trazer para o Rio de Janeiro, trazer para o Maranhão, trazer para qualquer lugar assim e fazer essa rotatividade de cultura, assim, entendeu? Trocando, assim, do Maranhão vem para São Paulo vai para o Maranhão e vice-versa, entendeu? Intercâmbio cultural. É exatamente isso, é promover esse intercâmbio e trazer para São Paulo também, porque a intenção do Instituto Memórias do Brasil é justamente essa, é promover a cultura, assim, entendeu? Nossa maior preocupação é essa, porque a gente fizemos uma oficina da cultura e a gente percebeu assim, que o pessoal assim, não conhece muito a nossa cultura. É muito a cultura de fora. Então, trazer a nossa identidade, que eu acho que é o primeiro passo, a gente trazer a nossa identidade, fazer o pessoal reconhecer o que nós somos, né? O que nós somos. Aí, a partir daí, a gente pode desenvolver as outras atividades. Porque não adianta preservar um prédio se você não sabe nem quem é você, não sabe quem é a sua cultura, não sabe nem o que é um jongo, não sabe o que é um tambor de crioula, entendeu? Não sabe, um samba de roda, não sabem o que é isso. E, então, Sandra, a nossa intenção é isso. E dentro dessas iniciativas que o Instituto tem, como você falou, é chamar os jovens, né, para esse conhecimento. Isso. Eu sei que tem o Guias Mirins, que vocês realizam essa atividade, esse curso. Como é que é feito esse Esse Guias aí Mirins? é um dos nossos xodós, assim, dos nossos projetos, que porque nós fizemos curso de turismo, né? Aí a gente percebeu assim que andando pelas cidades, a gente anda assim, as pessoas estão perdidas, não sabem o que significa aquele monumento histórico, não sabem o que aconteceu ali na Ladeira da Memória, não sabem então não sabem. Então a ideia nossa é trazer essas crianças, dar um curso, oferecer um curso de patrimônio cultural para eles, dar um curso de inglês, dar um curso de português e ensinar a eles a história da cidade, né? E, através disso, através de parcerias com outras empresas, fornecer a eles um uniforme e fazer com que eles consigam, e geralmente trabalhar com criança carente, né? Começar a trabalhar, jovens de 13, 14, 15, 16 anos, a trabalhar na cidade, e eles conhecerem a própria nossa história e mostrar a história para os outros, né? Porque tem muito turista que vem para São Paulo. Então, é importante eles saberem ficar olhando e não saberem que... Fora os turistas também, nós paulistanos também precisamos saber, né? Exatamente. Sandra, vários profissionais de diversas áreas são convidados para fazer esse serviço voluntário para o Instituto Memórias do Brasil. No momento, quais vocês estão precisando mais? Nós temos um número grande de pessoal que mexe com restauro. Agora, na parte de dança, da parte cultural, só somos mesmo eu e a Thaís que mexemos com isso, porque, pela nossa formação, que a gente fez letras, né, mexe com a parte de literatura, essas coisas, então a gente domina bem essa parte do patrimônio. Fizemos um curso de turismo também. Mas tem várias pessoas agregadas a gente, que trabalham na área de turismo, né? E voluntários, assim, pessoa que faz direito. Todo mundo, quando a gente conversa sobre o nosso instituto, nossas ideias, eles já agregam. Então, assim, qualquer pessoa que queira e possa e gostam do assunto, é só entrar que a gente recebe assim, Quantos voluntários já existem em São Paulo que ajudam vocês nesse serviço? Olha, está numa faixa de umas 15 pessoas. 15 pessoas? Mais ou menos, assim, eu digo na parte cultural. Né? Eu não estou nem tirando a parte do restauro,
os profissionais da área do restauro, entendeu? Na parte cultural, assim, tem umas 15 pessoas por trás da gente, assim, E quem que são ajuda. esses voluntários? São colegas nossos, que a gente conhece, que a gente vai divulgando nossos... De diversas áreas? Diversas áreas. Pessoas, assim, funcionários públicos, historiadores. Sandra, o projeto que vocês realizam é de extrema importância para a população em geral, né? Para elas terem conhecimento sobre a importância e a valorização do patrimônio histórico da nossa cidade, do Brasil em si, né? Isso. Como é feita a divulgação do trabalho de vocês? O principal veículo que nós temos é o Facebook, que a gente tenta divulgar ao máximo, que é de fácil acesso. Tem a nossa o Instituto Memória do Brasil, que é a nossa página na internet. E tem os cursos, oficinas que nós fazemos também, que a gente divulga muito. E o meio de comunicação que nós temos são esses, não tem um outro meio. E quem faz toda essa divulgação? São vocês somos duas? nós, eu e a Thaís. Vocês não têm uma assessoria de imprensa? Nós temos o Carlos Roberto, que é o nosso fotógrafo, e ele que mexe na internet também. Ele também tira muita fotografia e divulga tudo no Facebook e no nosso site. E tem mais o pessoal que trabalha com a gente por trás, que também divulgam também, ajuda a gente a ir nos órgãos públicos e orienta a gente também sobre algumas coisas também. Mas, assim, no geral mesmo, quem trabalha em cima da ONG mesmo, somos só nós três. Certo. Tem uma atividade que vocês também desenvolvem, que é de gastronomia. Isso. É um negócio bem complicado. Como é que vocês fazem para ter tanto os utensílios quanto os materiais necessários para a produção? Então, no momento, nós não estamos ainda oferecendo esse curso. Por quê? Nós precisamos de um espaço específico para isso. E, como nós pensamos colocar esse trabalho na Maria Zélia, nosso projeto é de restauro da Maria Zélia, e tem um lugar específico para isso. Enquanto nós não tivermos a nossa sede, então não podemos realizar ainda esse curso. Mas, assim, a ideia do curso é pegar aquelas receitas antigas, né? Ensinar as pessoas, trazer os profissionais da área e confeccionar essas receitas e utilizar elas no próprio ambiente, porque a nossa ideia dentro da Maria Zélia, eu acho que foi planejado isso em cima da Maria Zélia, que é o nosso foco, né? Era restaurar aquela área que tem uns prédios antigos ali que funcionam, e ali funcionar a escola, né, que do lado, e ao mesmo tempo nós vendermos os produtos ali e reverter isso, certo, não só para a ONG, mas para a própria Maria Zélia, entendeu? Assim, porque, assim, a ideia é não só restaurar, mas dar uma utilidade para o espaço. Correto. Entendeu? Porque o importante é isso, não é só você restaurar, mas você dar uma utilidade para aquele espaço, para que ele funcione. Não adianta você restaurar um prédio e deixar ele vazio ali, parado. Tem que ter uma utilidade para aquilo. Né? Então, nós colocamos uma utilidade para cada espaço dali do Espaço Maria Zélia. Inclusive a escola. Bacana, de gastronomia. Para quem está nos assistindo e que se interessou pelo curso, como eles fazem para se inscrever? Do mesmo modo que nós ofereceremos a oficina das danças, do mesmo modo que que nós vamos oferecer também as oficinas de restauro, sempre do mesmo modo, é através do site, e dentro do nosso site tem os nossos contatos, e também do Facebook, que é importante também. Até os patrocinadores também podem procurar essa fonte para falar com vocês. Sim. Principalmente os patrocinadores. O contato telefônico, eu acho que é o mais importante no momento, né? Eu acabei de conversar com Sandra Maria, que é responsável pelas ações culturais e as atividades relacionadas ao meio ambiente do Instituto Memórias do Brasil. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.